Tudo bem com vocês? Como estão todos aí? Esperar aqui que tá carregando. Enquanto isso, vocês vão chegando. Vamos ver quem já tá aqui. Oi, Maria Cláudia, Tânia, Carmen, Luciana, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Só aguardar mais uns minutinhos aqui, sinal chegar para todo mundo. Boa noite, Ara. Boa noite, Marco. Sejam todos muito bem-vindos, Daniela. Boa noite. Então tá, eu acho que já estamos aqui, né? Boa noite, Sandro. Boa noite, Carla. Vamos então para nossa oração, para os nossos primeiros recadinhos e para a nossa exposição de hoje, tá bom? Então vamos fechando os nossos olhos, respirando fundo nesse momento. Vamos sentir nosso coração e nossa mente se acalmando. E elevando o pensamento a Deus, então, te agradecemos, Pai, imensamente, por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui em Teu nome, para nos esclarecermos sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos de Jesus, que nós possamos, enquanto estamos aqui focados nessa exposição doutrinária, receber todo o atendimento e toda a energia positiva e salutar da espiritualidade superior, que possamos estar protegidos pelos nossos anjos de guarda enquanto estamos focados aqui, e que ao final dessa exposição a gente possa estar muito melhor, muito mais leves, mais animados, mais conectados contigo, Pai. Agradecemos a presença dos mentores do Elos de Luz, dos nossos mentores, e pedimos autorização então a Ti e ao nosso irmão Jesus Cristo para darmos por aberta a exposição doutrinária de hoje. Que assim seja. Então, muito bem, vamos lá para a nossa exposição. Antes disso, eu quero dar os recadinhos de sempre. Segunda-feira, né, falando dos horários e dos trabalhos da casa, que é sempre bom a gente relembrar. Segunda-feira a gente tem, então, das 19 às 19h30, o Preces e Radiações. Então, quem quiser participar, não é nada virtual, mas é um trabalho que a gente se reúne para orarmos por quem precisa. Então, é um horário que todo mundo se dedica a uma oração coletiva, né, que vai ter muito mais força, né, para modificar o nosso planeta e para orarmos por quem precisa. Então é um ótimo momento para a gente dedicar as nossas orações diárias, né, e emanar essa energia positiva. É só se concentrar lá, pensando na casa Elos de Luz, né, e assim se concentrando e conversando com Deus, irradiando essa energia boa. Às 20 horas de segunda-feira a gente tem o IEE, que é o grupo de conversa, de bate-papo, de tirar dúvidas à luz da doutrina espírita, que é com o Marco e com a Tânia, que estão aqui conosco hoje também, né? Então é um grupo bem descontraído, não exige aquela disciplina da presença, né? Pode ir um dia, na outra semana se não quiser não vai, mas sempre vai dar aquela vontade de ir de novo e ir de novo, porque é um grupo bem legal. Na terça-feira a gente tem atendimento fraterno online, das 14 às 15, daí é só entrar em contato pelo WhatsApp da nossa casa. E às 20 horas a gente tem essa exposição que estamos tendo agora.
Na quarta-feira a gente tem exposição doutrinária às 20 horas também. Na quinta, a exposição doutrinária é às 18h30. E o que era sexta, mas a partir dessa semana vai acontecer aos sábados, é o nosso encontro na sede física do Elos, para levarmos doações de tampinha, de caixinha de leite, de roupas, de alimentos, e também vai acontecer o brechó solidário. Então, as meninas lá da área da família reuniram esses dois momentos, né, esses dois trabalhos em um mesmo dia, que vai ser aos sábados das 14 às 17 horas. Tá bom? Boa noite, Jô, boa noite, Sandra, e boa noite a todos que eu não vi aqui que passou, mas que estão aqui presentes comigo. Muito obrigada. Então vamos para o tema de hoje. Hoje é um tema bem especial, porque foi nos dada a pergunta: qual é o poder da fé? Essa fé que a gente tanto fala, né? Que tem uma conexão bem de pertinho com a espiritualidade, com esse trabalho interior nosso, né, de sentirmos a presença de Deus. E qual é então o poder da fé? E aí, para a gente começar a entender esse poder da fé, eu trago para vocês uma passagem de Mateus, né, uma história lá de Jesus, que quando Jesus veio então ao encontro de um povo lá, que sabe que Jesus estava sempre peregrinando, né, e ensinando conforme ia caminhando, né? E nisso ele atraía multidões de pessoas. E numa dessas andanças dele, ele se deu de encontro com um homem que se ajoelhou aos pés de Jesus e pediu para que ele tivesse piedade do seu filho, porque o seu filho estava sofrendo de obsessão. E mesmo que esse homem, né, ele primeiramente ele levou o filho dele até os discípulos, e os discípulos não conseguiram curar ele. Então ele foi até Jesus. Aí Jesus então pediu que trouxesse o menino até ele, expulsou o demônio que o atormentava, e no mesmo instante o menino ficou curado. Aí os discípulos, né, ficaram meio assim: poxa vida, não conseguimos fazer essa, né? E aí foram então perguntar em particular para Jesus, né? Por que não podemos nós expulsar esse demônio? E aí Jesus respondeu: é por causa da pouca fé que possuem. Pois eu digo em verdade que se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a essa montanha: transporte-se daqui para lá, e ela se transportaria, e nada seria impossível a vocês. Então aí Jesus, nessa passagem, ele já nos ensina que é necessário acreditarmos em nós mesmos. Primeiro ensinamento dessa passagem: acreditarmos, termos fé em nós mesmos. E a confiança é, né, nas nossas próprias forças, né? Então a fé, ela nos faz acreditarmos em nós mesmos, confiarmos nas nossas próprias forças, que são capazes de executar diversas coisas nas nossas vidas, se a gente realmente acredita em nós e nessa fé. Já se a gente não acredita em nós mesmos, a gente não consegue fazer nada, sabe? Não, a gente, por mais que a gente tente, não vai adiante, porque a gente não leva essa motivação que a fé nos dá. Então, nessa passagem, Jesus também nos diz que com a fé a gente transporta montanhas, né? E aí, que montanhas são essas que Jesus se refere? Essas montanhas são as barreiras que impedem o nosso progresso individual e coletivo. Então, com a fé, a gente consegue transportar montanhas, que são as nossas dificuldades, que são as nossas resistências, que são a nossa má vontade, a nossa preguiça, que são os preconceitos da rotina, que bloqueiam, né, que impedem o progresso coletivo também, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são alguns dos exemplos
de montanhas que a fé consegue nos ajudar a transportar. Então pensem com vocês aí, né? Que montanhas nas nossas vidas, na vida de cada um, a gente tem e que a fé pode nos ajudar a transportar, se a gente realmente trabalhar esse poder da fé em nós. Mas a gente já vai falar mais adiante disso. Então a fé, ela tem um poder de nos dar perseverança, energia, recursos para que a gente se fortaleça e faz com que a gente possa então vencer esses obstáculos, sejam eles grandes, né, complexos, ou pequenos, né, simples, mas que está sendo difícil para nós nesse momento. Então a fé tem esse poder de nos alavancar, de nos dar energia para a gente seguir adiante. E a fé também pode ser entendida como a confiança que temos na realização de alguma coisa. Sabe? É aquela certeza de que a gente vai atingir aquilo que a gente deseja. E é isso que a fé, então, que esse poder da fé nos faz, é nos mover para frente, nos dá a plena certeza que vamos conseguir o que nós desejamos. E ela é uma espécie de lucidez, porque ela permite que a gente veja, através do nosso pensamento, qual a meta que a gente quer alcançar, qual é os meios da gente chegar lá, quais são aqueles insights, aquelas intuições que a gente recebe que nos permitem seguir adiante. Então, o poder da fé nos traz isso também. E ela faz com que então a gente consiga perceber melhor por pensamento a nossa vida, a fluidez da nossa vida, o que nos falta, o que a gente precisa trabalhar, tudo isso. Já se a gente deixa de desenvolver esse poder da fé, a gente fraqueja. Então o poder da fé, ele também nos dá solidez, faz com que a gente caminhe com absoluta segurança, permitindo que grandes coisas aconteçam na nossa vida. Então vejam como a fé ela é poderosa, né? Ela faz com que a gente transforme realmente a nossa vida e transporte as montanhas que estão impedindo o nosso crescimento. E a fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma. Ela proporciona aquela paciência que faz com que a gente entenda saber esperar, né? Mesmo às vezes sendo difícil, a fé nos proporciona essa tranquilidade de saber esperar o tempo de Deus, de nos trazer calma e confiança, né? E por quê? Porque ela tem como ponto de apoio a nossa inteligência e a compreensão das coisas, né? Então ela nos traz a certeza de que sim, a gente vai chegar no objetivo que a gente está visualizando, a gente vai chegar na conquista que a gente quer, na cura que a gente quer, na tranquilidade que a gente deseja, né? Em tudo isso, mas tendo paciência, tendo tranquilidade. Deixa eu ver então aqui o que vocês colocaram. Não, antes eu vou fazer então, vou trazer a nossa primeira reflexão. Então até o momento a gente conseguiu vislumbrar o poder da fé e o quanto ela é realmente poderosa para transformar a nossa vida. Então a primeira reflexão que eu faço para vocês é como está a nossa fé. Estamos nos deixando envolver por esse poder da fé que faz a gente desenvolver, faz a gente crescer, né? Nos ajuda nesse crescimento? Ou a nossa fé ela é incerta? Por vezes a gente desacredita em nós mesmos, a gente acha que a gente não é merecedor, que o mundo não tem jeito de melhorar. Será que a nossa fé está nesse estágio? Vamos lembrar sempre que o Evangelho nos ensina que a fé, que é vacilante, ela sente a própria fraqueza. Ela se torna muitas vezes furiosa, interesseira, né? Aquela fé que tenta alcançar as coisas com a força da violência. Então cabe a gente refletir como é que anda a nossa fé. Vamos refletir conosco mesmo, né? Como é que anda a nossa fé. Enquanto isso eu vou lendo aqui o que vocês colocaram, que eu vi se vocês colocaram coisas aqui. O que a Sandra disse? A fé é a total
falta de dúvida com relação a Deus e a Jesus. Perfeito, a Tânia Mendes ainda confirma, né? É isso mesmo, né? É confiança total em Deus, total, né? É sabermos que tudo acontece como tem que acontecer, né? E nos dá força, né? Nos dá estabilidade para passarmos essas turbulências que a gente passa, né? Que é comum de uma encarnação num planeta de provas e expiações. Mas então, feita a nossa primeira reflexão de como é que anda o poder da nossa fé em nós, é preciso que a gente entenda que o poder da verdadeira fé mesmo, dessa fé que não vacila, dessa fé que é inabalável, é necessário que a gente tenha humildade. Então, humildade é a característica principal de nós termos esse poder da fé em nós. Né? A humildade, em justamente isso que a Sandra falou, colocarmos, né, depositarmos mais confiança em Deus do que em nós mesmos. Porque a gente compreende que somos simples instrumentos da vontade divina. E nada, a gente não pode nada sem Deus. Né? Deus é tudo para nós. E quando a gente desenvolve a humildade nos nossos corações e temos também esse entendimento de que Deus, por ser perfeito, por ser amoroso, por ser Pai eterno, Ele sabe melhor do que nós o que é melhor para as nossas vidas. Então, depositar essa confiança em Deus faz com que a gente ative o poder da fé em nós e aí, com isso, os bons espíritos vêm ao nosso auxílio. E aí, então, eles conseguem nos ajudar, nos intuir, nos acalmar, né? Fazer todo o necessário para que a gente se sinta bem, se sinta confiante e siga em frente. E para representar esse poder da fé, Jesus, ele podia ter utilizado vários exemplos belos, exuberantes do cotidiano daquela época para representar o poder da fé. Mas ele escolheu um grão de mostarda. Um grão de mostarda, ele tem cerca de 2 milímetros. Ele é uma coisinha de nada. E ele está presente na nossa culinária até hoje. E quando é plantado, né, quando esse grão de mostarda é plantado, um pé adulto ele pode chegar a 3 metros. Ou seja, uma semente humilde, pequenininha, quando plantada na terra adequada, naquela terra fértil, ela sabe vencer, desabrochar, florir e cooperar para essa extensão que é as leis divinas, a glória de Deus e essa harmonia que funciona na nossa vida e o nosso planeta. Então, quando a gente for refletir lá como é que está a nossa fé, que a gente procure em nós a humildade, né? Por menor que ela pareça, ela tem capacidade de transportar as nossas montanhas internas e nos alavancarmos para frente, em confiarmos em Deus e em nós também. Então lembrem-se, aquela primeira reflexão que eu falei para vocês. Minha fé tá vacilando bastante, Thaís. Calma, vamos pegar, né, recuperar as energias e pensar, poxa, minha fé tá pequenininha, mas ela tem a capacidade de crescer e se tornar uma fé imensa, forte, inabalável, né, como a mostarda. Então, que a gente pense nisso e procure, então, trabalhar isso dentro de nós. Nas outras 2 palestras que a gente vai ter durante a semana, a gente também vai falar de fé, só que em diferentes aspectos, por isso que é importante a gente assistir as 3, né? E aí, lá nas outras palestras, a gente vai falar um pouco mais de como desenvolver a fé. Até aqui, tudo certo, né? Mas, cientificamente, qual é o poder da fé? Né? Porque aqui, até um presente momento, a gente falou mais da parte espiritual, né? Da parte que a gente conhece ensinada por Jesus, mas cientificamente a gente também pode perceber o poder da fé. O poder da fé, ele se demonstra de um modo
direto e especial na ação magnética, ou seja, na energia. Todos nós atuamos sobre esse fluido, que é o agente universal, ou como o Livro dos Espíritos nos fala, fluido cósmico universal, que modificamos as qualidades e damos uma impulsão, por assim dizer, irresistível, né? Ela, conforme a gente molda, ela faz. Que é o que a gente chama aqui nas nossas palestras de poder de criação, né? Então, como a gente atua nesse fluido, a gente exerce a ação magnética. E aí eu trago para vocês um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 19, que um espírito protetor nos diz o seguinte. Ele diz, repito, a fé é humana e é divina. Se todos encarnados, ou seja, nós, se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr à vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, ou seja, os milagres, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, o que esse espírito protetor quer nos dizer? Que para que a gente exerça esse poder da fé, nós encarnados, precisamos acreditar na força que nós mesmos temos, em utilizar essa ação magnética, em trabalhar esse fluido universal e podermos então colocar a nossa vontade, a nossa força no bem nessa ação e então conseguirmos realizar o que ele diz prodígios, né, milagres, que nada mais são do que as leis da natureza sendo exercidas. Então, quando a gente junta a fé sincera, aquela que vem do coração, a esse poder do fluido cósmico, né, que é um fluido normal, que a gente está constantemente envolvido nele, né, se a gente une a nossa vontade, a nossa força de vontade dirigida para o bem, junto com a nossa fé sincera, a gente consegue operar inclusive curas, que são os efeitos da lei natural, né? Então, por isso que Jesus lá, na passagem que eu estava falando no começo, que a gente conversou, né, que eu falei para vocês, que Jesus fala, não o curastes porque não tiveram fé, porque não colocaram o poder da fé em ação. Se tivessem acreditado mais, colocado mais força de vontade, né, nesse fluido, poderiam ter curado. Então vejam que interessante que todos nós podemos então curar, né? E podemos realizar várias outras coisas, né? O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé em ação, né? E é através disso que as curas, que a melhora das pessoas, que a nossa melhora, que as conquistas materiais e espirituais acontecem, porque a gente vibra, a gente emana aquilo que a gente deseja. E para não dizer que eu pesquisei somente em livros espíritas, né? Eu fui atrás de algumas matérias para comprovar isso realmente cientificamente. E em maio desse ano, o jornal BBC News fez uma matéria justamente sobre isso, que os cientistas estão investigando como a espiritualidade pode ajudar na saúde do corpo e na sua cura. Então vejam que os cientistas estão em busca disso também, em busca de por que a espiritualidade contribui para a cura das pessoas, né? Porque o poder da fé está ali em ação, está ali ativo, está ali sendo exercido junto com os fluidos que fazem, que envolvem o corpo físico e que fazem toda essa transformação, que é tanto física quanto espiritual. Então, o poder da fé ele pode ser exercido de diferentes formas, em diferentes áreas dessa espiritualidade. Como, por exemplo, no passe, na água fluidificada, na oração sincera e tantas outras formas de nos conectarmos com Deus. Então, deixa eu ver aqui o que vocês colocaram a mais até para eu continuar. Quando pedimos algo a Deus, se for melhor para nós e para o próximo, apenas autorizamos a realização do nosso pedido. Isso é isso, quando a gente autoriza, quando a gente diz para Deus, pode mandar a Deus que eu quero, é exercer esse poder da fé
nessa ação magnética. Depois que eu encontrei a família Elos, eu descobri que realmente sou um ser de luz e descobri a verdadeira fé e o amor ao próximo. Gratidão. Ah, ó, que bom, Jô. É isso mesmo, né? Todos nós somos irmãos, todos nós somos envolvidos nesse amor e nessa fé. E essa fé, ela tá em todos nós, né? Não vá pensando vocês aí que, eu não tenho fé. Não, todo mundo tem fé, porque essa fé é inata em nós, né? Basta a gente desenvolver, a gente se deixar envolver por ela. Então, vamos continuando aqui. Agora que a gente viu, então, todo esse poder que a fé pode proporcionar em nós, basta a gente acreditar e desenvolver esse poder da fé, né? Mas como? Vocês podem se perguntar, né? Como é que eu desenvolvo esse poder da fé na minha vida? O primeiro passo, então, é a gente acreditar que a gente é capaz. Acreditar que a gente é capaz, que a gente é filho de Deus, né? E por sermos filhos de Deus, Ele está sempre pronto a nos ajudar. O Livro dos Espíritos, ele nos ajuda a compreender que todos nós somos médiuns. Então, todos nós temos acesso a esse magnetismo, a essa manipulação desses fluidos. E podemos, através da nossa fé sincera, fluidificar a água, dar passe e orar pela cura de alguém. Daí vocês podem estar pensando, mas como assim? Não é só os médiuns que fazem isso? Ué, mas nós não somos todos médios? Todos nós somos capazes de fazer isso. E eu vou dar então algumas dicas para vocês. Quando a gente for alcançar um copo de água para alguém, ou mesmo quando a gente for beber um copo de água, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e pedir que os bons espíritos coloquem os fluidos necessários para o benefício físico, mental e espiritual para quem for beber. Mas é aquela coisa sincera, sabe? Que vem lá do fundo do coração, que tu sente a energia saindo de dentro de ti, envolvendo aquele copo de água. Pronto, a água está fluidificada, pronta para beber. Viu só como é simples? E se a gente for dar aquele abraço, aquele beijo em alguém, que a gente possa dar aquele abraço energético também, não só aquele abraço e deu, né? Dá aquele abraço para transmitir todas as energias boas, de paz, de amor para aquela pessoa, de cura, de bem-estar, né? O que ela estiver precisando. Pronto, o passo está dado. Vejam como é simples. As mães fazem muito isso. Eu vou dar um beijinho aqui para sarar um machucadinho. Deu passe na criança, no filho. São coisas simples, parece que a gente não faz, né? Parece que a magia não acontece, mas ela está o tempo todo acontecendo. Basta a gente acreditar. E quanto ao passe, vale também o autopasse, né? Que é feito por meio de oração, por meio da meditação, que é a gente se concentrar, estar abertos a receber essas boas energias vindas dessa espiritualidade superior. Lembram lá no começo que eu falei que quando a gente sente a confiança, quando a gente deixa se envolver pelo poder da fé, Deus nos manda bons espíritos para nos ajudar? Se a gente estiver aberto a receber essas energias, os bons espíritos vão trazê-las para nós também. E meu Deus, o meu tempo está passando. Então, só mais uma dica que é a questão da oração, né? No Livro dos Espíritos, a gente também orienta, também nos é orientado a questão da oração, né? E ela tem que ser sincera, vindo do coração e ter uma boa vontade. Então, é reunir o nosso pensamento e o nosso sentimento no bem e orar com essa confiança que o poder da fé nos proporciona. Isso vai nos fortalecer contra as coisas negativas, contra as forças que estão tentando nos atrapalhar ali. E também vai ser um momento em que o poder da fé vai estar então se ampliando em nós, porque é o momento que a gente vai estar com Deus ali rezando, conversando com Ele, os bons espíritos vão estar conosco, vão nos ajudar sugerindo bons pensamentos, nos dando força, né, para que a gente transporte essas dificuldades que a gente porventura esteja passando. Então a oração também é um mecanismo para a gente desenvolver esse poder da fé em nós. E aí eu sei que já está acabando o meu tempo, se alguma produção estiver aqui comigo, mas eu vou ler só um trechinho
de um livro que eu trouxe do Emmanuel, do Chico, que é Pensamento e Vida. Que ele nos diz assim: a fé é força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas, mostra-se no cristal fraturado que se recompõe humilde e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se à lei da renovação que abarcam a natureza. Todas as operações da existência se desenvolvem de um mesmo modo, se desenvolvem de algum modo sobre a energia da fé. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem ali de cotidiana. Teremos assim o espelho da nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos, e a felicidade que nasce da fé generosa e operante liberta-nos dos grilhões de todo o mal, de vez que o bem constante e puro terá encontrado em nós seguro refletor. Então, minha gente, que a gente procure desenvolver e perceber o poder da nossa fé, essa energia que está presente em tudo, como Emmanuel diz, em tudo que nos envolve cotidianamente e que faz com que a gente valorize cada vez mais as nossas vidas. Que a gente procure seguir esse conselho do Emmanuel de procurar ter fé em nós e nos outros, procurando as coisas boas que nós e os outros possuem, porque todos nós temos muitas coisas boas dentro da gente, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar isso. Então que a gente consiga enxergar essa luz, essas coisas boas e positivas, essas virtudes que todos nós temos. Somos criaturas cheias de potencialidades e de capacidades boas, mas por vezes a gente dá mais atenção e mais foco para sombras, né? Pro que é ruim, pelo que ainda está imperfeito em nós, e deixamos de dar atenção às luzes que nós temos dentro de nós. Então vamos espalhar na nossa mente coisas boas da vida e o bem que a gente pode fazer, com a certeza de que o poder da fé também vai estar presente, vai nos trazer gratidão e felicidade na nossa caminhada. Tá bom, gente? Muito obrigada por estarem aqui comigo nessa noite de feriado. Agradeço a todos vocês que comentaram aqui. É uma pena que a gente não tem tanto tempo para ler todos os comentários, mas depois eu vou ler, pode deixar, né? Então, era isso que eu tinha para hoje, minha gente. Então, vamos para nossa oração de encerramento? Então, Pai, nós elevamos o pensamento a Ti em gratidão. Gratidão por nos esclarecermos, por entendermos o poder que a fé pode proporcionar nas nossas vidas. Que nós possamos, Pai, diariamente desenvolver esse poder da fé em nós, com as nossas famílias, com os nossos amigos, que a gente possa ver mais luz onde todo mundo enxerga trevas. Agradecemos a todos os mentores que estiveram conosco, a todos os amigos e todo o trabalho realizado pela espiritualidade superior em nós enquanto estávamos aqui neste momento. Em Teu nome, em nome do nosso irmão Jesus Cristo, pedimos autorização e damos por encerrada a exposição doutrinária de hoje. Que assim seja. Então tá, gente, uma ótima semana para vocês. Eu que agradeço a todos por estarem aqui comigo hoje. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.